iniciar a gravação aqui. Vou botar até na minha câmera também. Seguinte, galera. Quem não tá nisso daqui ainda, por favor, trate de entrar. Porque é aqui que tá todas as informações que a gente vai passar para vocês referente a todas as atividades, tá? O Classroom de vocês. Eu vou pegar aqui, ó, já vou botar agora no chatzinho e já vou jogar o link, certo? Joguei o link. Só clicar e acessar, só entra com o e-mail da Enova. Essa é a galera que está nesse grupo. O que é que tem de importante aqui? Nessa aba de atividades vai estar todas as nossas ações. Observa bem, já tem as aulas que ficam gravadas. Cara, às vezes não será aula de vocês, tá? Às vezes poderá ser aula de vocês. A tendência é que seja a primeira aula que eu dou na semana, que eu já gravo. Se ficou ok, eu já posto. E depois eu só passo o link e posto nos grupos quando eu fecho a aula de todo mundo, certo? E não vai ser diferente com vocês. Aqui, todo mundo tem. Isso daqui é o planejamento anual, certo? Desculpa, é o planejamento mensal. É uma forma que eu consigo organizar de colocar quais conteúdos eu pretendo trabalhar nesse mês. Ok? Vocês já ficam alertas, vocês já ficam espertos para isso. Então observa que a gente já vai ter uma avaliação na terceira semana. Eu botei as datas embaixo e eu errei as datas. Ela está do dia 14 ao dia 18. Não, gente, não é do dia 14 ao 18, não. Vou até fazer a correção aqui, ó. A avaliação vai ser do dia 21 ao dia 25. No caso de vocês que é na quarta-feira, a nossa avaliação vai ser dia 23. É nessa data que encerra a segunda unidade. Então a gente vai fechar essa nota da segunda unidade. Vocês vão ter muito pouco material para a gente contabilizar como nota. Então eu vou tentar não ser ruim com isso, vou tentar ser o mais leve possível nessa organização de notas, tá? Mas na avaliação, a gente vai dar o conteúdo de hoje, e aí as estruturas da matéria e modelos atômicos que eu vou falar na próxima aula é conteúdo da nossa avaliação. Então a gente vai ter esses dois conteúdos de avaliação. Além disso, né, a gente já fez todo aquele resumo que a gente fez, eu vou colocar alguma coisinha na avaliação. Mas o foco principal é essa, separação de misturas, tá? E estruturas dos materiais de modelos atômicos. Depois da avaliação, a gente vai dar prosseguimento com os conceitos fundamentais do que é número atômico, massa atômica, átomo, elétron, próton, ânion, cátion. Tá? A gente vai trabalhar, vai dar um foco nesse mundo, certo? Então fiquem atentos a essa parte que eu estou já passando para vocês. Certo, gente? Eu tenho que abrir aqui para ficar... que está aqui apresentando. Eu vou ficar acompanhando o chat. Tá bom? Então todo mundo ciente, tá? Cara, a gente está num momento muito ruim de aula, está num momento complicado para muita gente assistir a aula. Tem uma galera que não está conseguindo ter o acesso, tem uma galera que está tendo dificuldade. Bom, veja seus colegas que não têm dificuldade, ajudem eles, porque vai tá precisando. Às vezes você vai ver que a pessoa está precisando e ela não consegue pedir ajuda, ajuda. Façam isso, façam uma boa ação por alguém. Tá? É muito importante fazer com que as pessoas se sintam acolhidas nesse momento ruim, certo? Então, bora lá. O que é que a gente vai falar? Eu vou fazer aqui, fazer aqueles prints que eu sempre faço, copiar e jogar tudo lá no nosso grupo e vocês vão seguindo a aula. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar, a nossa conteúdo vai ser separação de misturas. E para falar de separação de misturas, a gente vai trazer umas informações importantes, tá? Que vão fundamentar um pouquinho essa ideia do que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que eu vou trazer para vocês é uma classificação dessas misturas para a gente entender um pouquinho e ir compreendendo como é que vai acontecendo a separação. A gente pode definir a separação de misturas em várias categorias. Misturas homogêneas, ou seja, que apresentam uma única fase, ou misturas heterogêneas que apresentam mais de uma fase. Certo? E aí, ele trouxe, antes de a gente começar a falar disso, esse pequeno resuminho do que a gente já trabalhou, para a gente ter uma clareza do que eu estou falando. Então, observe, substâncias ou misturas homogêneas, os sistemas homogêneos, são aqueles sistemas que apresentam uma fase. Eles podem conter uma única substância ou pode conter mais de uma substância. Quando eles contêm uma única substância, a gente chama de substância pura. Ou seja, se tiver água
A única substância é o quê? Água, por exemplo, né? Se eu tiver aqui, ó, H2O, isso aqui é uma única substância, certo? Por quê? Porque ele é o único elemento, ele forma água. Ele é a mesma coisa que o O2. O O2 é o oxigênio, também é uma única substância. A diferença entre elas é que enquanto o oxigênio ele é uma substância que nós chamamos de simples, o H2 é uma substância que nós chamamos de composta. E por que isso? Ela é simples porque ela apresenta apenas um único elemento químico na sua formação, que é o oxigênio. E a água é composta porque ela apresenta dois elementos químicos na sua formação, que é o hidrogênio e o oxigênio, independente das suas quantidades. Certo? Então, substâncias homogêneas, substâncias puras são substâncias homogêneas, porque ela é composta por um único elemento. Outra forma de substância homogênea são as misturas homogêneas, que são justamente aquelas misturas que só apresentam uma única fase. E como é que eu consigo visualizar uma substância homogênea, uma substância que apresenta uma única fase? Cara, um exemplo clássico disso daqui é a mistura de sal, de água, né? Com sal. Quando você pega a água e sal e coloca essas duas substâncias num único vaso, você forma uma mistura homogênea. Por quê? Porque independente do que você faça para tentar visualizar, você vai encontrar apenas uma face. Você só vai encontrar aquela face aquosa. Você não vai ver pedaços de sal dentro da água. Você não vai catar e ver os pedacinhos de sal. Quando isso acontece, nós chamamos de mistura homogênea. Os outros sistemas que levam para os outros tipos de mistura são as misturas, os sistemas heterogêneos que levam às misturas heterogêneas. Aí temos duas formas também de visualizar os sistemas heterogêneos. A mistura heterogênea, certo? Eu vou pegar até uma imagem aqui. É uma das mais clássicas que a gente tem. Essa de cá, gente, ó. Aqui é uma mistura heterogênea. Você está vendo dois componentes nesse recipiente. Isso é uma mistura. Apesar de eles não se entrelaçarem, não fizerem toda aquela confusão, isso é uma mistura. Onde a gente tem aqui a água, tá? E aqui a gente tem um óleo. Inclusive, óleo, não é, né? Vou até precisar ter que botar acento de óleo aqui, porque eu sou ruim nisso. No ó, botei no é, meu Deus do céu. Então a gente tem aqui, ó, o óleo, tá bom? Mistura heterogênea porque apresenta duas fases. Você consegue visualizar duas fases. Existem algumas misturas heterogêneas que confundem um pouco as pessoas e as pessoas podem achar que elas são homogêneas. Por exemplo, quando você vê o sangue, a gente olha o sangue nosso, a gente vê uma cor vermelha, somente isso. Só que quando você aproxima para ver microscopicamente, você consegue ver os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e o plasma. Você vê três coisas. Como você microscopicamente consegue ver, ele não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea. E o último, substância pura com mudança de fase, também é um exemplo clássico. Água e gelo. Tá? Esse é uma dos... Vou pegar essa imagem aqui, gostei dela. Se ficar boa aqui, né? Aqui, ó, água e gelo. Aqui, gente, ela é uma mistura heterogênea. Tá? Só que ela apresenta um mesmo item, cara. Ela apresenta aqui a água no seu estado líquido. E aqui ela apresenta também a água no seu estado sólido. Então, uma mistura heterogênea pode ser feita por uma substância pura, desde que ela apresente estados físicos diferentes. O mais fácil de visualizar é o sólido com o líquido, tá bom? Então, a gente já conseguiu ver duas formas de sistemas heterogêneos. Bacana. A partir desse contexto todo, é que a gente vai começar a falar da separação de misturas. Tá? E a separação de misturas, ela tem que estar, você tem que estar ciente de que ela vai se organizar basicamente em dois grandes grupos. Pronto, botei aqui, abri a sala de vocês para ficar postando. Tá, pronto. Aí a gente pode fazer a separação dela em dois grandes grupos. A primeira é a separação das misturas heterogêneas. Então, bora colocar aqui, ó. Misturas heterogêneas. Tá? Eu vou até mudar a cor disso daqui, vou botar vermelho.
ver se tem como. Não tem como não. Ia ver se dá pra botar em negrito. Então, como é que a gente vai fazer a separação de misturas heterogêneas? Primeiramente, uma mistura heterogênea, ela pode ser dois sólidos, ela pode ser um sólido e um líquido, tá? Ela pode ser dois líquidos e por aí segue o grupão. Então eu vou trazer alguns exemplos. Na verdade, já vou pegar os exemplos que eu tenho aqui e vou apenas buscar imagens para a gente colocar, tá? O primeiro exemplo que a gente vai falar, eu tô pegando de apresentação, pessoal, que eu achei e gostei muito dela. Se quiserem, depois me peçam um link que eu mando, que é um PDFzinho. Aí eu mando para vocês. O primeiro exemplo que a gente tem é a catação. Catação, cara, é o processo mais simples de separação que vocês podem conhecer. Então, de misturas, catação. Vou pegar as imagens aqui para a gente trabalhar. Então, como é que é a catação? Cara, não tem segredo de identificação. As pessoas que cozinham feijão com todo o cuidado do mundo fazem isso com frequência. Você simplesmente vai pegar dois sólidos com características diferentes e separar eles catando. Quando você pega, sei lá, você tem um miaeiro aí que vai quebrar o miaeiro para utilizar, pegar as moedas. Na hora de contar a moeda, você vai separar as moedas de R$1, as moedas de 50 centavos, as de 25, por aí segue. Então o processo de catação é simplesmente esse, certo? Outra coisa que a aula de hoje é não é uma aula longa não, tá? É uma aula rapidinha. A gente vai fechar esse conteúdo aqui. E aí já vou passar mais uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Gente, o conteúdo de vocês é um conteúdo super tranquilo. O início de estudo da química é um estudo tranquilo. E as pessoas só precisam ficar atentas porque talvez tenha uma quantidade de informação um pouco maior do que estava acostumado lá no ensino fundamental. Então, vocês, tipo assim, se você tinha um conteúdo de cada vez, aqui você vai ter dois, pode até ter três conteúdos de uma vez. Então, vocês só precisam ficar atentos para isso, tá, gente? E aí a gente vai medindo de acordo com o que for acontecendo. A ventilação, cara, o modelo mais clássico utilizado na ventilação, até essa foto, toda vez que eu vejo essa foto. É esse de carro. Alguém já trabalhou com isso aqui, gente? No caso aqui, ele usa muito para separar o grão de arroz das suas cascas. Quando alguém pega, é muito como, por exemplo, castanha assim, não, como é o nome? Amendoim. A galera faz amendoim, aí faz assim, né? Aí pega na paneira e joga para cima pro negócio do amendoim, né? O vento vai, tá batendo, né? Aí ele empurra a casca do amendoim, o amendoim fica. Tá? É uma ventilação, tá? É um processo mecânico de ventilação muito utilizado para separar. Olha que imagem boa que eu tenho aqui também. Achei mais uma imagem boa. Essa de cá, ó. Separou os itens e o que ele está fazendo? Ao jogar para cima, os caroços que são mais pesados ficam e as folhas elas saem. Tá? O processo de ventilação é exatamente esse daí. Já com areia, professor? Já, né, Elaine? É isso mesmo. O da areia é um processo de separação, só que é o seguinte, ao peneirar uma areia, o processo de separação dela é lembra, por filtração, que dá o nome? Peneiração mesmo, ele tem o nome, peneiração. Então você está separando apenas o mesmo material, só que você está separando os grãos maiores dos grãos menores. Você faz justamente isso. Tá? É peneiração. Aqui não. Aqui é ventilação, porque eu estou usando a peneira. Claro que juntamente eu vou separar uns resíduos menores. Pode falar, Ilana. Nesses exemplos aí de catação e ventilador que você deu, é heterogêneo? Sim. Tá? Todas essas separações que eu estou falando aqui são para substâncias heterogêneas, tá? Aí, é por isso que eu botei aqui, misturas heterogêneas. São separações que a gente vai conseguir ver mais de uma fase. Certo? Pronto. Então é o seguinte. A peneiração é outra, né? Que a gente acabou de falar, que vocês perceberam e visualizaram. A gente tem mais algumas fases de separação. Além da ventilação, cara, tem a irmã da ventilação, que é a levigação. Qual é a diferença da ventilação para a levigação? Enquanto a gente usa o ar, o outro a gente usa a água. Então, é basicamente o mesmo contexto. Vou até pegar uma imagem aqui. É o mesmo contexto, só que a diferença é que enquanto em você está usando o vento para separar os mais finos e levar ele embora, no outro
você faz o inverso, você usa a água. Então, quando coloca água no processo de levigação, o que é? Você tem... A galera geralmente faz isso em busca de pepitas de ouro, né? Tá fazendo isso, quando ele tá fazendo, a água tá levando a areia, que é mais fina, menos densa, e o ouro, que é mais denso, ele fica no fundo, tá? Ele vai ficando por cima, vai ficando por baixo, e aí você vai limpando, você vai visualizando e vai tirando as pepitas de ouro que pode ir encontrando, certo? Então, essa característica aqui é da levigação. Praticamente o mesmo processo da ventilação. Para fechar, aqui, essa é uma das mais legais que tem, cara. Aqui é aquelas que você resolve problemas usando ciência. A flotação. Observa bem a flotação. Você usa um líquido de densidade intermediária em relação aos componentes da mistura, na qual elas não se dissolvam. O componente mais leve flutua e o mais pesado sedimenta. Certo? Bora lá, bora pegar a imagem. Flotação. Deixa eu ver. Aquela imagem bonita. A gente acha as imagens às vezes, mas sabe aquela imagem que é uma foto mal batida? Aqui. Perfeito. Aqui. Então observe o seguinte, ó. Olha essa imagem de cá. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma mistura de terra e serragem, né? Serragem de madeira. Eu vou pegar um elemento, adicionar um terceiro elemento que tem uma densidade intermediária. Qual elemento é que eu estou adicionando? A água. A água ela tem uma densidade maior do que a da terra, ou desculpa, menor do que a da terra e maior do que a da madeira. Então ela vai ficar no meio. Só que depois de um tempo, você faz isso, deixa um tempinho, o que vai acontecer? A terra vai ficar embaixo, a água vai ficar no meio e a madeira vai ficar em cima. Isso aqui é a flotação. Aí com isso aqui, o que você faz? Você pega, separa a madeira, depois retira a água, e aí a terra que ficou molhada, você apenas deixa a terra no sol, que ela vai secar e vai ficar a terra normal. Tá? Então, o exemplo é justamente esse. Esse é um exemplo que nós temos clássicos de flotação. Tá bom? Temos um outro exemplo, que agora é o seguinte. Esse exemplo aqui é a dissolução fracionada. Porque é o seguinte, nesse exemplo que eu vou trazer, ela tem uma mistura de duas situações. Certo? Como é que funcionam essas duas situações? Seguinte, às vezes eu tenho uma mistura heterogênea, só que eu não consigo distinguir facilmente. Por exemplo, se eu tiver sal e terra misturado. Tá? Eu tenho sal e terra misturado. Como é que eu vou conseguir separar o sal da terra? Eu vou fazer uma flotação, só que nessa flotação a gente vai fazer o processo que nós chamamos de dissolução fracionada. Tá? Dissolução fracionada. Ave Maria, gente. Eu tenho que pegar mais água aqui, viu? Minha voz já tá morrendo. A idade chega. E aí a garganta, se você não cuidar, vai ficando ruim a coisa, viu? Acabou aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. São fracionada, terra e sal. Cara, eu não tô achando nenhuma parecida com terra e sal não, tá? Então eu vou utilizar uma básica aqui, um exemplo que ele tem que é bastante legal também, que dá pra gente utilizar. Não tá aqui na minha cara, eu vacilando, não, velho. Achando que tava escrito óleo, tá escrito areia. Parecido de cá. Olha esse processo. Por que uma dissolução fracionada? Galera, fração é de fracionado. Eu vou fazer a minha atividade fracionada. Eu vou pagar meu item novo que eu comprei fracionado. Vou pagar em várias vezes. Então é isso que ele diz. O que acontece? Eu tenho sal e areia, como eu falei para vocês. Como é que eu faço a dissolução fracionada? Eu novamente coloco algum elemento, nesse caso eu coloquei água, que ela consegue se dissolver com sal. Quer dizer, o sal se dissolve na água perfeitamente. Quando eu faço isso, depois que eu faço isso, o que eu faço? Eu pego a água com sal, eu retiro desse recipiente,
porque a areia decanta, ela fica embaixo. Eu coloco a água, a gente mistura, aí deixa ela parada um tempão. Todo mundo sabe que depois de um tempo a areia desce e vai ficar água e o sal misturado em cima, porque eles conseguem se dissolver perfeitamente. Aí eu vou tirar a água e o sal e fico com a terra. Ou seja, já separei a terra do sal. A água com sal, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar por um processo de dissolução. A gente vai falar sobre isso. Onde eu vou pegar a água, esquentar na temperatura adequada, na temperatura ideal, para que ela evapore. E eu pego essa evaporação através de outro cano, separo ela e o sal vai ficar no fundo do recipiente. Ou eu posso fazer o processo de evaporação, né? Eu deixo a água com sal, espero simplesmente ela evaporar e o que vai sobrar vai ser o sal. Tá? Então esse é o processo de dissolução fracionada. Ou seja, eu acabo separando todo o processo e fazendo. Tem uma imagem legalzinha aqui, ó. Essa imagem até que ficou legal. Essa é de cá, ó. Olha o processo de dissolução fracionada passo a passo. O cara pegou aqui, ó, água e terra, jogou sal e terra, jogou água, filtrou a água, aí a terra ficou aqui, ó. Usou até o processo de filtragem. A terra ficou aqui e a água ficou toda aqui embaixo com sal. Ele simplesmente aqueceu a água, botou a água para evaporar e separou o sal. Tá? Esse é o processo de dissolução fracionada. Né? Aí, como eu falei, né? A gente pode fazer essa separação por aquecimento. Quando você acha produtos que quando tem ponto de fusão diferente, você consegue fazer essa separação ou não. Bom, e por último, aqui, ó, a peneiração falou agora, ó. Só que como eu já falei para vocês, não vou colocar não. E por último, nós temos aqui, por último não, né? Tem mais coisa, mas nessa quesito aqui, nós temos o que nós chamamos de separação magnética. Cara, também não é um termo difícil para a gente compreender. A separação magnética, como é que acontece? É quando você pega algum elemento químico magnético. Quando você pega algum elemento, olha que imagem boa eu achei. Imagem. Quando você pega algum elemento que tem uma capacidade de ser induzido, né, para o ímã e usa ele para separar. Por exemplo, se eu tenho de limalha de ferro com terra no lugar, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar o ímã, passar nessa região, a tendência é que esse ímã capture todas as limalhas de ferro e que grude nele. Com isso, eu separo esse ferro da terra que estava no lugar. Aí simplesmente a terra fica limpinha e o ímã fica separado. Eu uso o poder magnético para separar elementos metálicos de elementos não metálicos. Aqui outra imagenzinha mais bacana, assim, ó, isso acontecendo. Então, é basicamente isso aqui, gente, tá? Isso aqui é a separação magnética. Bom, aqui está o primeiro grande grupão de atividades da gente, que é a separação de misturas heterogêneas. Pronto. Vou jogar para vocês aqui. Vou jogar isso aqui, pô. Desativar todas as coisas no light chat. Pronto. Tá aqui, certo? Misturas heterogêneas, fechado. Misturas homogêneas. Galera, outra coisa para vocês. Existe um catataucho da Lidia no chat, que, gente, às vezes eu não acompanho o chat não, tá? Na ventilação, esse exemplo está separando o quê? Explica de novo, sim, Laine. Na ventilação, Laine, pensa comigo aí. Eu vou usar um exemplo que você pode fazer na sua casa. Quem gosta de amendoim, compra amendoim e vai torrar o amendoim, né? Você pega o amendoim cru, coloca sei lá, num vaso de vidro, esqueci o nome agora, na torradeira. Coloca lá no fogão, liga e deixa lá. Ele vai torrando o amendoim fica pronto. Aí ele fica com aquela casquinha. O amendoim é bom, com casquinha não é bom não. O que é que você vai fazer? Você chega lá, né, pega o amendoim e vai fazendo assim, né? Pega o amendoim e vai tirando ele, separando ele. Pá, pá, pá. Aí fica aquele tanto de amendoim com aquele tanto de casca de amendoim. Tu pode fazer a catação? Pode, pegar um por um e tirar. Como é que você pode fazer a ventilação? Como é que você pode fazer a ventilação? Você não precisa botar uma peneira e arremessar para cima. Você vai para uma área externa da sua casa, né? Coloca um ventilador, coloca um negocinho e bota o ventilador e mira nele. Quando você mira o ventilador, o que é que vai fazer? As cascas do amendoim, elas vão, ó, voar tudo.
E o amendoim, ele fica. Não, mas não é esse amendoim não, Ilana. Não é esse amendoim de coisa não. É aqueles amendoinzinhos que vem nos pacotinhos. É outro amendoim. Tá bom? Lembrou qual é, né? É, pô. É porque tem outro amendoim, né? Realmente, eu nem me toquei que podia estar falando do amendoim da casquinha, que é o que a gente costuma comer. Mas isso é um exemplo. O amendoim é um exemplo, tá, gente? Pode ter outras coisas que você pode usar esse mesmo exemplo. Quando você vai separar para tirar a casca. Então, isso funciona. Agora, quando você te pega assim, ó, você pega um bocado, quem pega, por exemplo, café, né? É só uma fase. Não, não é só. É, mais ou menos. Quando você pega café, a galera pega o café, ela pega assim, ó, e puxa na árvore, e bota no negócio, aí sai o café junto com as folhas. Para separar, você pega o café, arremessa para cima, o vento passa, leva as folhas e o café cai, porque ele é pesado, o vento não vai empurrar ele, ele cai. Isso é uma separação por ventilação. Tá bom? Pronto. Misturas heterogêneas. Deixa eu desativar meu negócio aqui, que tá aparecendo um bocado de ativação. Toda vez que eu clico, você tá me incomodando aqui. Pronto. Separação de. Na verdade, não é nem isso, não é heterogêneas. É outras misturas heterogêneas, tá? Então eu achei que tinha terminado. Não, tem mais duas aqui. Tem três aqui ainda. Eu achei que tinha terminado porque eu escrevi aqui o título e mudei. Eu tô pegando essa, tô usando essa apresentação aqui, ó, gente, tá vendo? Como base. Então, outras misturas heterogêneas. Eu vou botar aqui. Deixa eu indicar que daqui a gente vai trabalhar, escrever homogêneo e trabalhar daqui a pouco. A gente tem a filtração. E a filtração a gente já viu aqui, ó, nesse potezinho. Certo? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Misturas, filtração. Então, como acontece o processo de filtração? Cara, eu vou utilizar o exemplo mais gostoso que tem aí, ó. E pior que eu não tomo, né? Mas eu sei que vocês tomam. Aí, ó. O café. A gente, para tirar o pó do café, a gente faz o processo de filtração. Você deixa o resíduo em cima e sai o líquido embaixo. Certo? É um exemplo muito bom. Aí tem aqui, né, que esse de filtração, você pode fazer de água com líquido, de líquido, na verdade água com líquido, na verdade, é sempre isso, ó. A poeira do ar, tá vendo? Sólido com vapor, sólido com gasoso, certo? São duas formas que a gente consegue fazer justamente essa separação. Bom, além da filtração, nós temos um clássico, que é a decantação. Vou botar aqui embaixo. A decantação, como é que acontece a decantação, gente? É o seguinte, a decantação é quando você pega algum produto e espera por um determinado tempo até ele se assentar. E uma coisa que acontece que é curiosa em decantação é quando a gente faz um suco de maracujá, um suco de caju. Lembra que existe a possibilidade de um ficar em cima e o outro ficar embaixo? Então, para a gente separar esses elementos, a gente vai separar pelo processo de decantação. Ou seja, espera lá, deixa parado, um vai ficar em cima, o outro vai ficar embaixo. Tá? Então, quando a gente trabalha água com terra, por exemplo, a decantação é uma forma de separação muito utilizada. Porque ela utiliza decantação. Ela utiliza decantação, escreveu. A densidade. Tá? Olha que exemplo, um exemplo bem tranquilo aqui. Cadê? Uma imagenzinha bacana e simples. Aqui. Olha aqui um exemplo claro. Eu tenho água barrenta, está misturada. Quando eu dou um tempo, a água fica em cima, o barro fica embaixo. Esse é um processo de decantação. Aí eu simplesmente providencio alguma forma, por exemplo, como essa dessa imagem, de retirar a água, tá? Ou eu utilizo algum caninho para fazer a ligação direta, então eu boto um tubinho, né, que ele faço o desnível e eu separo eles também. Bom? Então, essas são as duas formas que a gente tem de separação do processo de decantação. Tá? Agora sim, eu vou até bater o print desse daqui, gente, porque eu bati o print e não ficou legal. Pronto, vou bater o print e vou mandar lá no grupo. Esse está mais completo do que o primeiro. Agora sim, a gente vai para as misturas homogêneas.
Bom, como é que eu faço a separação de misturas homogêneas? Aqui. Cara, misturas homogêneas são aquelas misturas que não apresentam fase diferente. A primeira que a gente vai trabalhar são as destilações. E aí a gente tem alguns grupos delas. A primeira que a gente está falando é a destilação simples. Quando a gente tem a separação de um sólido com um líquido, certo? Como, por exemplo, a da água e do sal, como eu falei para vocês. O que é que a gente faz? Você acaba sabendo a temperatura de fusão das duas substâncias, e aí você vai pegar e aquecer uma das substâncias para que ela evapore. Com o processo que ela vai evaporando, o sólido ele não vai passar por esse processo de evaporação, ele fica preso. Tá? E ao ficar preso, você consegue justamente separar a água do sal. Como a gente faz isso? A gente faz isso por um equipamento de destilação. Eu vou pegar uma imagem de um sendo utilizado. Destilação simples. Certo? Deixa eu ver. Pronto, isso daqui ajuda. Que é isso daqui, ó. Então preste atenção nisso daqui. Olha esse processo de destilação. O que é que vai acontecer? Cara, aqui eu tenho água com sal. Quando eu aqueço isso daqui, a água ela vai evaporar. Então a água vai subir e vai evaporar. Por quê? Porque o vapor ele é menos denso, ele sobe. Só que é o seguinte, como ele não tem para onde ir, ele vai seguir por esse tubinho aqui, ó. Ao passar por essa partezinha aqui, que vocês estão vendo o nome, que é um condensador. O que é o condensador? É um lugar que ele vai passar o ar frio, ou ele, no caso aqui, está botando água fria, para poder pegar esse vapor de cá, baixar a temperatura dele e condensar ele. Ao fazer isso, esse vapor ele começa a ficar líquido e simplesmente ele cai num outro recipiente que a gente coloca. Já o sal, ele vai ficar aqui no fundo. Para o sal evaporar, gente, a temperatura de ebulição do sal é de 800 graus para cima. Então é perfeito um condensador para a gente fazer essa destilação simples. Então é isso que a gente faz, tá? É dessa forma. Quando a gente fala da outra forma de destilação, é o que nós chamamos de destilação fracionada. Tá? Novamente, a gente está pegando os exemplos que a gente mais pode mostrar para vocês de forma mais simples. Tá? O Laine, eu não estou acompanhando o chat, tá? É por isso que eu peço, gente, fala no microfone que isso me ajuda. Você quer que eu explique o que novamente? Café sim, Laine, pode ser um exemplo de decantação, sim. As pessoas fazem isso, inclusive, algumas pessoas. Tem uma galera que botava uma borra de um carvão, né? Dentro do café, porque o carvão puxava o café e depois tomava o café. Não tem problema não, mas quando eu não tô vendo, demoro de responder, é porque eu não tô vendo o chat. Bom, esse aqui mesmo, né, de destilação. Pronto. Bora lá. A destilação simples tem duas formas, né? A simples e a fracionada. Eu vou até botar um do lado do outro aqui para ficar melhor, para vocês já irem acompanhando. A destilação simples e a fracionada. A simples, ela acontece quando é a destilação de um sólido com líquido. E como é que faz? Você simplesmente aquece essa mistura, tá? A uma temperatura em que o líquido ele entre no processo de ebulição, evapore, certo? E nesse processo, o sólido vai ficar embaixo, vai ficar no chão. Então, simplesmente eu estou tendo isso daqui, eu aqueço ele, ele vai aquecendo a água vai evaporar, e aí ao evaporar, ela vai tentar fugir. Como ela não tem como sair de cá, gente, esse termômetro ele serve para medir a temperatura, viu? Para você controlar a temperatura. Como ele não vai conseguir sair por aqui, ele vai pegar e seguir esse tubo, e ele vai passar por essa partezinha azul, que é o que a gente chama de condensador. Onde você vai botar uma entrada de água fria ou uma entrada de ar frio e uma saída, tá? Quando esse ar for aquecer. O que vai fazer esse condensador? Ele vai baixar a temperatura do vapor da água e ao baixar essa temperatura, esse vapor ele vai entrar no estado líquido e vai cair nesse recipiente, separando o líquido. E, no caso, quando finalizar todo o líquido, o sólido ficou nesse recipiente, tá bom? Então, isso aqui é um processo de destilação. Pode falar, Ilana. A destilação só serve para mistura homogênea? A destilação é para mistura homogênea. É porque é o seguinte, a destilação, você poderia usar, por exemplo, para separar água de terra. Só que não há necessidade, se você pode simplesmente filtrar, fica mais fácil. Carol? Não, Carol, só vou finalizar o conteúdo, tá? É porque a gente começou tarde,
teve problema de acessar, deu uns minutinhos de atraso, então esses minutinhos é que a gente está pegando agora, tá bom? Eu vou finalizar e a gente vai passar o exercício para vocês. Entendeu, Ilana? Então, dá para fazer? Dá. Mas não há necessidade. Entendeu? É você gastar muita energia, é aquilo que eu falo, é você querer pegar uma 30, um 38 para matar um mosquito. E tem um jeito mais simples, que é você usar uma filtração. A gente usa a filtração, é muito mais barato, gasta menos energia, é muito mais prático. Então é isso que pode acontecer. A destilação fracionada, ela não é muito diferente não, tá? Só que a diferença é que ela vai acontecer com dois líquidos. Como é que vai ser então a destilação fracionada? Eu estou buscando uma imagem aqui, mas a gente não vai acabar muito diferente do que vocês vão ver ou não daqui, tá? É igualzinho, gente, ó. Mesmo processo. A diferença é que em vez de eu querer separar um líquido de um sólido, eu quero separar dois líquidos. Então, como é que eu posso fazer a separação desses dois líquidos? Bora dizer que eu tenho aqui água e álcool, por exemplo. O que eu vou fazer? Primeiramente, para eu conseguir fazer essa separação, eu preciso saber a temperatura de fusão dos elementos que eu quero separar. Ou seja, aquela temperatura onde ele sai do estado sólido para o estado líquido, né? E como é que eu vou descobrir isso? A gente já tem as tabelas, já tem as informações. Por exemplo, aqui, se eu tenho essa mistura água mais o álcool, a diferença de fusão, do ponto de fusão deles vai ajudar. Quer ver? Fusão do álcool. Bora ver a temperatura dele. Fusão não, desculpa. É temperatura de ebulição. Eu estou falando disso, mas eu estou falando da temperatura de ebulição. É a temperatura que ele sai do estado líquido para o estado gasoso. Fusão está errado, tá? Apesar de dar também, mas fusão não está errado. É de ebulição. Bom, aí que eu sei. Eu sei que a temperatura da água é 100 graus Celsius. E a temperatura do álcool é, arredondado aqui, 78 graus Celsius. Então, o que é que eu faço? Eu vou aquecer a substância e vou aquecer ele a, no máximo, a temperatura de 78 graus Celsius. O que vai acontecer nessa temperatura? O álcool, que tem uma temperatura menor do que o da água, vai estar no estado de ebulição, vai evaporar. Quando o álcool evapora, ele vai seguir exatamente o mesmo percurso que a gente falou do outro. Tem um condensador que vai esfriar esse líquido e ele vai cair aqui. Então, eu vou ter no final do processo, aqui eu vou ter o álcool. E aí, o que sobrar, 78 graus Celsius, vai ficar a água. Então, a água ela ficou nesse recipiente. Depois de um certo tempo, a gente consegue literalmente separar esses dois componentes. Tá bom? Então, essa é a forma mais prática para separar componentes. Observe que ela é igualzinho à diluição simples. A diferença é só porque uma é líquido sólido, a outra é líquido líquido. Tá? Outro tipo de separação. Está finalizando já, tá? A liquefação. A liquefação, ela é uma separação de dois gases. E aí, para separar dois gases, deixa eu ver se tem até um exemplozinho aqui, um modelozinho. Deixa eu pegar aqui. Misturas, liquefação. Na liquefação, cara, ele tem um recipientezinho e de acordo com a temperatura que vai encontrando nesse recipiente, ele vai conseguindo fazer. Como é que funciona? Assim como você separa pelo ponto de ebulição líquidos com líquidos, gás com gás, você separa pelo ponto de fusão. Ou seja, fusão não, liquefação. Ou seja, aquela temperatura onde ele começa a estar no estado líquido. Quando a gente mistura mais de um gás, a gente vai ter gases que têm pontos de fusão, pontos de ebulição diferentes. E aí você simplesmente vai pegando esses pontos de fusão, vai colocando substâncias que baixam a temperatura até esse ponto. E aí, de acordo com o nível que for encontrando, você vai ter cada um a mudança do seu estado. Então, os que precisam de mais frio, eles vão ficar embaixo. Os que precisam de menos frio, vão ficar no meio. E o que precisa de menos frio ainda, fica em cima. Tá? Ele é o mesmo tipo de separação que acontece. É a liquefação. E para fechar, a gente tem as duas mais tranquilas, que eu até já falei aqui com vocês, que é os de separação de aquecimento simples. Então, observa como tem o aquecimento simples. A gente pode separar um gás de um líquido. Como é que a gente funciona? Quando a gente acaba aquecendo um gás com líquido, o líquido ele vai perdendo a solubilidade do gás. A tendência é isso. Quando a gente esquenta um líquido, a solubilidade de gás vai diminuindo.
Então, se tiver um gás com líquido, esse gás vai acabar saindo. De uma forma, água com gás, quer tirar o gás da água, aquece ele. Aí o gás vai saindo e a água fica sem o gás, tá bom? É a forma que acontece esse tipo de forma. E a outra mistura do gás com sólido, e pelo aquecimento, o que é que você faz? O gás que tiver se desprende do sólido e também a gente consegue fazer essa separação. Ele está dizendo aqui, ó, conhecido até como o nome, né? Como destilação seca, tá? Então tá aqui. Turma, a aula era isso daí hoje, tá? Separar conteúdos, separação de misturas homogêneas, separação de misturas heterogêneas, tá bom? Estou disponibilizando o link para vocês do material. Eu vou pegar agora e vou, deixa eu fechar logo aqui essa parte. Eu vou passar o formulário para vocês por aqui e vou jogar lá no nosso para a apresentação. E vou jogar lá no nosso